Bíblia de vocês em Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, por favor. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até o 28, amém? E Deus disse: façamos ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenha domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Amém? Meus irmãos, palavra aqui, uma palavra interessante, a qual estava estudando, e o Senhor ministrou muito acerca dessa palavra. A gente entender e colocar isso no coração, que nós nascemos para governar. E quando Deus ele coloca o próprio homem, ele faz o homem semelhante ao próprio Deus, ele faz esse homem para ter domínio sobre todas as coisas. E nós precisamos entender isso, de fato, você entregou a sua vida ao Senhor, você precisa entender que você nasceu para governar, você nasceu para exercer o domínio sobre todas as coisas, amém? Quando nós entendemos e vamos aqui para a palavra, você vai observar aqui o que é domínio. O significado de dominar é governar, administrar, exercer autoridade, liberar cuidado. Então nós precisamos entender isso, que você nasceu para governar sobre todas as coisas. Quando Deus ele pega ali o próprio Adão e quando ele coloca no jardim, ali no jardim do Éden, porque antes que Deus fizesse o jardim, não existia o Éden, mas Deus coloca o jardim ali para o próprio Adão cuidar ali do jardim. Mas quando o homem ele se perde em meio ao propósito de Deus, daquilo que Deus já reservou sobre a vida de cada um, o homem ele se perde no meio do jardim, ele não consegue governar, ele não consegue administrar. Então nós precisamos entender isso, porque todo aquele que entendeu o propósito a qual tem sobre a sua vida, ele administra bem, ele cuida das finanças, ele cuida da sua família, e não somente isso, ele cuida de todas as áreas, amém? Então nós precisamos entender de fato aquilo que Deus já reservou sobre as nossas vidas. No primeiro ponto, eu coloquei alguns pontos aqui. O primeiro eu coloquei: só conseguimos governar sobre todas as coisas quando somos filhos cheios do Espírito Santo de Deus. Então uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que está cheia da presença de Deus, cheia dos frutos do Espírito Santo, é uma pessoa que consegue governar sobre todas as coisas. E um desses frutos, em Gálatas 5 vai dizer: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então todo aquele que nasceu de novo, aquele que entendeu que é filho de Deus, ele tem domínio sobre todas as coisas, amém? Diga para o seu irmão: você nasceu para governar, amém? Então no segundo eu coloquei: como filhos de Deus, será que estamos governando sobre todas as coisas? Será que estamos governando na nossa família, no nosso casamento, cada um na sua missão, nas nossas finanças, usando os nossos recursos equilibrados da maneira correta? Porque Deus de fato ele tem um propósito na vida de cada um. Talvez hoje você está aqui, você tem um propósito no seu coração: eu quero montar uma empresa, e hoje talvez você trabalhe como CLT. Mas será que você tem administrado talvez o seu salário, aquilo que Deus tem colocado sobre as tuas mãos? Tem governado da maneira correta? Porque governar, meus irmãos, não é somente você vir aqui, talvez eu ofertar, mas não é mais do que isso. Porque quando você devolve o seu dízimo, você está cumprindo os seus princípios, você está fazendo uma fidelidade com Deus, amém? E quando nós fazemos isso, nós estamos governando sobre todas as coisas. Em Salmos 115, 16 vai dizer assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos do homem, amém? Então quando nós entendemos de fato aquilo que Deus ele já reservou sobre as nossas vidas, nós não paramos no meio daquilo que está acontecendo ao nosso redor.
mas nós entendemos o propósito a qual o Senhor já colocou sobre as nossas vidas, administrar as finanças da maneira correta, não somente administrar, mas exercer a autoridade e liderar com cuidado aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos. Então talvez você está aqui já faz há muito tempo, talvez 1 ano, 2 anos, e não tem exercido uma fidelidade com Deus. Então essa é a noite de você entender essa palavra e falar assim: o Senhor colocou eu aqui, eu entreguei a minha vida verdadeiramente ao Senhor. Então se de fato o Senhor fez isso sobre a tua vida, você precisa governar sobre todas as coisas. Amém? Vamos colocar de pé. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, se prepare. Tem máquina à nossa direita, à nossa esquerda, que você possa entender acerca dessa palavra. Porque Adão, ele se perdeu em meio o jardim que o próprio Deus tinha colocado ele, porque não entendeu o seu propósito. Por causa de um cuidado, ele acabou se perdendo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos aqui agradecer, meu Pai, por cada pessoa que está aqui nesse lugar, que tem contribuído com a tua obra, meu Pai, que tem entendido a sua missão, meu Pai, não somente dentro da igreja, mas em todas as áreas da sua vida, meu Pai. Eu te peço e te agradeço, meu Pai, a cada ofertante, a cada dizimista, meu Pai, que tem contribuído aqui nesse lugar, aqui nesse ambiente, meu Pai. Aqueles que não entenderam ainda, meu Pai, que possam ser cheios do Espírito Santo de Deus, possam ter domínio próprio para governar em todas as áreas da sua vida, meu Pai. É que nós te agradecemos, meu, em nome do Senhor Jesus. Amém.